Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o fundo imobiliário DEVA11. Mais especificamente, o pior que poderia acontecer com ele está acontecendo. E a gente vai explicar exatamente isso nesse vídeo daqui. Mas se você meio que chegou de paraquedas e não sabe a história do DEVA11, basicamente há um ano atrás ele custava algo lá próximo a R$100 a cota e atualmente custa metade desse valor, menos do que R$50. E realmente foi uma queda muito expressiva que esse fundo imobiliário sofreu. Aqui a gente consegue ver que ele vinha caindo pouquinho a pouquinho já há muito tempo, mas foi aqui no começo do ano, lá para março desse ano, que realmente a coisa ficou muito feia para o DEVA11 e ele acabou caindo bastante, atingindo a mínima de R$44 por cota. Depois disso ele se recuperou um pouco, mas continuou caindo e atualmente se encontra em R$47 por cota. Realmente uma desvalorização gigantesca. E basicamente ele também está extremamente descontado quando a gente olha a métrica preço sobre valor patrimonial. Mas aqui é um ponto muito importante que a gente tem que entender qual que foi o grande motivo dessa queda. Basicamente, o DEVA11, como todo fundo imobiliário de papel, ele tem vários CRIs, ou seja, ele está emprestando dinheiro para vários empreendimentos para que eles sejam aí viabilizados. Por exemplo, ele empresta dinheiro para construir um loteamento. Então a pessoa tem um sítio perto da cidade, ela destrói o sítio, passa ali um monte de rua asfaltada e tenta vender os lotes para a construção. Só que isso pode acontecer que pode dar muito certo ou também dar errado. Quando dá errado, basicamente, o empreendimento não consegue pagar de volta para o fundo imobiliário o dinheiro que ele pegou emprestado. E aí que vem o grande problema, que é a inadimplência. Então, na verdade, aqui por volta de março desse ano, a gente viu surgindo uma grande onda de inadimplência, ou seja, vários empreendimentos acabaram quebrando de vários fundos imobiliários, inclusive o DEVA11, o Hectare, o Tord, o Versalhes, que foram aí de longe os mais afetados. A grande maioria dos fundos imobiliários de papel simplesmente não foi afetada, mas esses 5 aí sofreram muito. E basicamente, essa queda gigantesca aqui foi por causa disso. Então, atualmente, a gente vê esse preço sobre valor patrimonial extremamente descontado. Mas, na verdade, esse valor patrimonial ele não é real, porque muitos dos empreendimentos que o DEVA11 emprestou dinheiro, acabou que não vão ter condições de devolver esse dinheiro. Então, ele vai tomar o calote. Obviamente, esses empreendimentos têm garantias, mas a grande maioria delas não são garantias muito interessantes e nem tão rápidas assim de ser convertidas novamente em dinheiro. Então isso aí é um grande pepino que o DEVA11 está enfrentando e é por isso que ele caiu tanto assim. E também é por isso que mesmo abaixo do valor patrimonial, bem abaixo, ainda ele não é uma oportunidade de investimento. Porque por mais que ele esteja bem abaixo do valor patrimonial, ele ainda vem enfrentando sérios problemas. E a gente consegue ver isso muito nitidamente quando a gente olha os dividendos desse fundo imobiliário. Aqui a gente vê que ele pagava mais de R$1 por cota quando estava indo tudo bem, e aqui lá para meados de março, abril, a gente vê que ele começa a cair, dá-lhe um respiro em maio, mas depois volta a trajetória de queda. E atualmente ele vem pagando aí por volta de 50 centavos por cota, o que é um valor muito abaixo do que ele deveria pagar. Isso por conta de que muitos empreendimentos que ele tem não estão conseguindo pagar nem sequer os juros de volta para o DEVA11. É provável que agora com a Selic baixa, alguns desses empreendimentos voltem a rodar, mas eu não acharia que é algo que vai acontecer. Realmente vai ser só uma pequena minoria se realmente isso acontecer. Então realmente o cenário do DEVA11 é bem desafiador e não é nem um pouco bacana o investidor ficar investido nesse fundo imobiliário. E aí fica a grande pergunta, poxa, ele valia R$100 lá no começo do ano passado, atualmente vale 50? Poxa, o que você faz com todo esse prejuízo? Será que você vende? Ou você mantém as cotas e espera para ver o que vai acontecer? Ou você compra mais e faz o preço médio? Na verdade, a gente já tem um vídeo aqui do canal explicando exatamente sobre todas essas possibilidades em que eu dou a minha opinião do que o investidor deveria fazer e qual que deveria ser o caminho mais interessante para ele seguir. E eu vou estar recomendando esse vídeo ao fim desse daqui, mas basicamente o que se mostrou uma escolha muito errada ao longo do tempo é o investidor simplesmente manter as cotas de DEVA11, como a gente vai mostrar nesse vídeo daqui. Quem escolheu manter as cotas de DEVA tá aí realmente tomando um prejuízo considerável, porque conforme a gente pode ver aqui, estava tudo fluindo, tudo bem. Aqui a gente está olhando a rentabilidade do DEVA11 em relação ao IFIX, em relação à média dos fundos imobiliários. E a gente vê aqui que em meados de março o fundo começa a ir para o vinagre, começa a cair bastante, a sua rentabilidade cai, os dividendos caem, a cota cai. E o que acontece com o IFIX? O que acontece com a média de fundos imobiliários? Nesse período, ele acaba subindo. Então, na verdade, quem investiu no DEVA nos últimos 2 anos
está com uma rentabilidade de menos 28%, em quem investiu em outros fundos imobiliários está com uma rentabilidade média de 16,2%, ou seja, uma rentabilidade muito superior. Então, o grande problema é que quando você escolhe manter um ativo ruim, manter um ativo problemático em carteira, só para você não ter que assumir o prejuízo, quando você fica se enchendo de esperança, achando que o DEVA 11, por algum milagre, um dia vai voltar para R$100, quando você faz isso, você não só perde dinheiro por estar investindo num ativo ruim, você também deixa de ganhar dinheiro por não estar investindo em outros ativos. E com isso o seu prejuízo acaba ficando muito maior. O seu prejuízo atualmente ele é toda essa distância entre a rentabilidade do DEVA 11 e a rentabilidade média dos fundos imobiliários. E não só esses 28%. Porque em vez de você investir no DEVA, você poderia ter vendido as cotas mesmo no prejuízo, comprado de outros fundos imobiliários muito superiores, e com isso você teria uma rentabilidade maior. Bem, muitos investidores acabaram não fazendo isso, acabaram mantendo as cotas, e isso aí se mostrou um erro com o tempo. E, gente, agora eu vou estar recomendando outro vídeo que eu falei sobre DEVA 11. Esse vídeo vai chegando ao fim. Um forte abraço e até o próximo vídeo.